Tenho 5 coisas para você nunca, jamais fazer ao lidar com o texto bíblico da sua pregação. Olá, paz do Senhor. Sou o professor Wesley Martins e seja bem-vindo ao canal Pregação com Excelência. Antes de começar, eu te pedi uma coisinha muito fácil. Toca no botão de curtir, deixe sua curtida nesse vídeo. Dessa maneira você vai estar incentivando esse projeto para que tenhamos mais vídeos e até aulas por aqui. Para começar, eu quero dizer para você o seguinte: esse conteúdo é para trazer temor ao seu coração, é para alertar você para que você não cometa esse erro. E o primeiro erro, a primeira coisa que você nunca deve fazer é deixar de ler o texto bíblico. Tem alguns pregadores por aí, principalmente pregadores internacionais, que muitas vezes vêm pregar aqui no Brasil e eles não leem o texto, eles começam a falar e em alguns momentos eles citam algumas partes da Bíblia, muitas vezes cheia de distorções. Não faça isso. Parafraseando Hernandes Dias Lopes, a pregação passa por ler, explicar e aplicar, ou seja, começa na leitura. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, nunca fuja do texto bíblico. Tem pregadores que eles até fazem a leitura, porém, eles saem correndo. Em outras palavras, eles começam a pregar sobre outras coisas, começam a contar as suas histórias e simplesmente não voltam mais no texto, não explicam o texto, não se aprofundam nas escrituras. Não faça isso. De nada adianta você ficar contando as suas histórias, suas experiências, se você não ensinar a palavra de Deus. E tem uma terceira coisa: nunca, jamais ignore a ideia central do texto bíblico. O papel do pregador não é simplesmente imaginar alguma coisa e usar o texto como base para falar isso. Não, você tem que estudar o texto e entender a mensagem que o texto quer passar para as pessoas. Guarde isso no seu coração. Quando você for estudar o texto bíblico, a sua primeira tarefa é entender o que Deus quis dizer lá atrás para os primeiros ouvintes. É isso que você vai explicar para a igreja, o que o texto significava para aquelas pessoas, e depois você vai mostrar o que isso significa para elas hoje. Então jamais ignore a ideia central do texto bíblico. Agora, antes de continuar, eu quero falar com você sobre grupos no WhatsApp com conteúdos sobre pregação gratuitos. Eu tenho trabalhado desde 2021 compartilhando PDFs, links de vídeos, áudios, ensinando as pessoas gratuitamente como fazer uma pregação com excelência, como preparar e também ministrar a pregação. Quer continuar recebendo conteúdos assim? Então aqui na descrição tem um link, entra no grupo de WhatsApp, quando tiver eventos também lá, você vai ficar sabendo. Amém? Quarta coisa, nunca ignore o contexto bíblico. Todo texto está inserido em um contexto. Contexto é aquilo que gira em torno do texto. É o contexto histórico-cultural, é o contexto literário, é o contexto imediato, ou seja, o texto que vem antes e o que vem depois. Eu gosto de uma frase que muita gente usa por aí, que diz assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Toda a Bíblia se completa, se explica, ela é autoexplicativa. Quando você precisa entender um texto mais complicado, outros textos conseguem ajudar você a entender. Então, na hora de preparar a pregação, na hora de preparar a sua mensagem, leia o contexto, estude o contexto histórico, cultural daquela passagem e jamais ignore o contexto do texto que você for pregar. Por fim, eu quero dizer para você, nunca, jamais tente trazer inovações ao texto bíblico. Seu papel não é ficar buscando significados ocultos. O seu papel, como eu falava anteriormente, é entender o que o texto quis dizer para os primeiros ouvintes e mostrar para a igreja o que esse texto quer dizer no nosso contexto, na nossa época, na nossa cultura, sem distorcer as escrituras. Ou seja, o papel do pregador é aplicar. Entenda bem, você pode fazer diferentes formas de aplicação sem distorcer o texto bíblico. Então guarde essa frase no teu coração. Busque diferentes formas de aplicação e não diferentes verdades ou verdades diferentes.
Guarde isso no teu coração. Nunca, jamais tente trazer inovações ao texto bíblico. Deus trouxe a sua revelação para nós. O nosso papel é entendê-la. Já está lá nas Escrituras. Espero que esse vídeo, espero que esses 5 nuncas tenham gerado temor ao teu coração. Antes de você sair, quero te dizer 2 coisas. Primeiro, se você não se inscreveu no canal, assiste mais 2 vídeos. Se você gostar e ver que vai gerar valor à sua vida e ministério, se inscreva para receber mais vídeos como esse. Segundo, dê uma olhadinha aqui na descrição e você vai encontrar links de cursos e treinamentos se você quiser se aperfeiçoar e se aprofundar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.